Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma aula do Direito Administrativo Simplificado. Nós temos um trato, não temos? Na última aula eu falei com vocês o quê? Que eu estaria aqui hoje dando continuidade na matéria que nós falamos na aula anterior. Algo vocês lembram qual que foi a matéria que eu falei na aula anterior? A qual nós estudamos na aula anterior? Foi o quê, Michele? Nós falamos sobre Estado, Cabeção. Nós falamos sobre Estado. E hoje nós vamos dar continuidade, falar aí sobre o governo. Para quem é a primeira vez que está vendo a minha aula aqui, ó, vou falar com vocês, assiste a aula anterior, a aula 1, que essa aqui é a aula 2. Então, para você entender a continuidade do nosso assunto. Claro, se você precisar, se caso você já entendeu o assunto do Estado, o conceito de Estado, e precisa ver o conceito de governo, essa é a aula certa para você. Quem sou eu para dizer, né? Então, assim, nós vamos tratar aqui hoje, vou consertar a câmera aqui direitinho para vocês. Nós vamos tratar hoje sobre o assunto de governo, que é a continuidade do que nós tratamos na aula anterior. Só que antes de tudo, gente, eu quero que vocês façam um favorzinho para mim. Curte esse vídeo, compartilha com seus amiguinhos, se inscreva nesse canal, se inscreva nesse Instagram, nesse YouTube. Compartilha, gente, para que outras pessoas possam aprender, assim como você está aprendendo aqui. Você não está aprendendo aqui? Então, compartilha com sua coleguinha também. Tudo bem? Eu conto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aula 2, Direito Administrativo para Iniciantes. Nós vamos tratar o quê? Sobre o governo. Na aula anterior, eu expliquei para vocês o porquê que eu estava explicando sobre o Estado e o governo, e depois nós vamos falar sobre a administração pública. Esses assuntos, gente, eles não são propriamente ditos do direito administrativo. Eles são mais do ramo do direito constitucional. Só que, para a gente entrar no ramo do direito administrativo, é preciso entender de onde que vem esse conceito, de onde que vem essa matéria, de onde que ela se origina. Então, assim, o direito administrativo é uma derivação mesmo da administração pública, que tem muita coisa prevista na Constituição Federal. E é muito dentro do direito constitucional também. Tem essa ligação entre essas duas matérias. Então, é importante eu explicar para você o conceito de Estado, o conceito de governo, o conceito de administração pública, para que você possa entender sobre o direito administrativo depois. Se eu chego aqui explicando para você de cara sobre o direito administrativo, você vai falar assim, tô perdido. Não sei o que essa professora está falando, não sei o que ela está falando. Então, ou seja, para chegar lá, a gente precisa explicar aqui primeiro. Pode ser chato um pouco a questão de conceito, mas é importante você entender isso até mesmo para os seus concursos. Nos seus concursos, na sua prova de ordem, qualquer prova que você for fazer nessa vida, então é importante você entender esses conceitos básicos primeiro. Eli Lopes Meireles, ele conceitua o governo, ele traz uma expressão assim, que é a expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado e manutenção da ordem jurídica vigente. Na última aula, eu falei com vocês que no ramo do direito, nós temos o costume, o costume de olhar muito pelas questões das doutrinas. Se basear muito nas doutrinas. Porque a doutrina é uma fonte do direito administrativo, então automaticamente, nas nossas decisões, nos nossos conceitos, a gente vai se basear assim, pelos autores. O Eli Lopes Meireles, eu considero ele o grande autor. Eu sigo muito ele, eu sigo muito a forma de pensar dele. E eu sei que, assim, você que está chegando agora no ramo do direito administrativo, comece a dar uma pesquisada aí sobre esses autores, sobre esses doutrinadores do direito administrativo, que quando você for basear na sua prova, na sua redação, você vai ter uma base sólida ali de entendimento. E também, gente, em muitas provas de concursos, as bancas, elas cobram essas doutrinas, elas cobram o entendimento doutrinário. Por exemplo, tem provas que já coloca lá na matéria que vai ter entendimento, que vão usar entendimento do Eli Lopes Meireles.
Então é importante a gente se familiarizar com alguns autores, esses mais famosos, esses que sempre estão aí presentes nas bancas. O governo, gente, nada mais é do que o quê? O conjunto de poderes e órgãos responsáveis pela função política do Estado, cujas atribuições decorrem diretamente da Constituição. O que é isso, Michele? Quando a gente trata de organização, a função política do Estado, ela tem a sua derivação diretamente da Constituição Federal. O que é a Constituição? A Constituição é a nossa carta magna, a nossa lei aí que é a nossa Constituição vigente. Ela foi promulgada em 1988 e ela, quando no ramo do direito nós temos uma pirâmide que é a Constituição Federal, ela está aqui no topo. As outras leis, os outros ordenamentos, eles derivam da Constituição Federal. Ou seja, a função política do Estado, ela vai se derivar também da Constituição Federal. E se acontecer de alguma função política ir contra a Constituição Federal, vai ferir o quê? Vai ferir o princípio da legalidade. Mais para frente nós vamos estudar um pouco mais sobre os princípios. Mas para você entender um pouco, o princípio da legalidade é o quê? É a estrita obediência à lei, aos normativos, à lei vigente ali. Então, se nós temos uma Constituição que ela determina que as funções políticas, ela atribui funções políticas dentro dela ali, então o nosso Estado ele tem que se originar dela, entendeu? E como que é feito, Michelle, essa organização, quando se trata de organização de política, organização de governo? Aqui eu trouxe para vocês um desenho, mas eu vou explicar um pouco aqui. Nós falamos sobre Estado, e agora nós estamos no âmbito do governo e depois da administração pública. Quando nós tratamos de governo, tem várias formas de administração dentro do governo. Várias formas da política, de implementar a política pública ali. Então, nós temos o planejamento, nós temos os objetivos e metas, nós temos a função política. Quando a gente trata principalmente de planejamento, objetivos e metas, o governo ele tem um sistema de planejamento que ele é composto ali, não sei se você já ouviu falar, não sei se você já estudou orçamento público, é uma outra matéria dentro do ramo do direito, mas dentro do orçamento público, nós temos 3 instrumentos ali que eles são fundamentais para o planejamento, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO e a LOA. O PPA é o Plano Plurianual, em que o governo estabelece metas, objetivos, ali, diretrizes para 4 anos. Para 4 anos de governo ali, né? Por exemplo, o chefe do executivo, atual presidente hoje é o Lula, ele já fez o PPA dele, que é o plano plurianual para 4 anos. Michele, mas ele vai ficar. Mas como que ele fez se ele vai ficar 4 anos certinho? Porque assim, ó, quando o presidente ele entra no governo, quando o executivo, o chefe do executivo, não falo só do presidente, o chefe do executivo ele entra na sua função, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, quando ele entra na sua função, naquele primeiro ano de mandato dele ali, ele vai cumprir as diretrizes ali, o plano plurianual do governo anterior. Ele vai estar finalizando aquele plano, porque durante um ano do seu mandato, ele vai planejar os próximos 4. Então, vai ser assim, esse ciclo. Por exemplo, vamos dar exemplo, 2020. 2020, vamos dar exemplo, que entra um presidente, em 2024 vai estar no terceiro ano do PPA dele. Porque no primeiro ano ele não fez o PPA. No primeiro ano ele só está executando do governo anterior. Assim segue também para o governador, para o prefeito. Mas, gente, nós não vamos adentrar aqui, é só uma forma de planejamento, mas eu estou explicando para vocês. Já a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela trata mais de metas fiscais para o ano seguinte. Ela trata a meta fiscal para a LOA. Ok, a LOA, gente, é a Lei Orçamentária Anual. Então, são esses 3, não vou entrar neles, porque, assim, futuramente nós podemos tratar sobre esse assunto, mas eu creio que é um assunto fora do nosso conteúdo aqui, entra mais na área orçamentária.
Mas é uma forma de mostrar para vocês que o governo ele tem essa questão de planejar, essa questão de impor objetivos, metas. É a função do governo em si. A partir daí, gente, nós vamos estudar o quê? O sistema de governo e forma de governo. Primeiramente, nós vamos entrar no sistema de governo. O que seria, Michele, o sistema de governo? Então, o sistema de governo, gente, é a relação entre o poder legislativo e o poder executivo. Basicamente, dois sistemas de governo. Pulei muito, não. Nós temos dois sistemas de governo. Nós temos o sistema presidencialista ou presidencialismo. Nós temos o sistema parlamentarista ou parlamentarismo. Gente, na sua prova apareceu parlamentarismo ou parlamentarista, tudo bem. Não tem problema, pode ser qualquer uma dessas nomenclaturas. Você vai ver lá sistema parlamentarismo, sistema parlamentarismo, ou sistema presidencialista ou presidencialismo. Qualquer um dos dois. Não estou falando que o sistema parlamentarismo e presidencialismo é a mesma coisa, não. São dois sistemas diferentes, mas cada um deles tem sua nomenclatura que pode ser utilizado na hora da prova, tá bom? Parlamentarismo é parlamentarismo, presidencialismo é presidencialismo. Nós vamos ver a diferença entre eles agora, ok? Sistema presidencialista ou presidencialismo. O presidencialismo, gente, é um sistema de governo caracterizado pelo domínio do poder da figura do presidente. Então, nesse sistema, o presidente ele acumula a função de chefe de governo, chefe de Estado e chefe do executivo. Então, cada sistema presidencialista, ele estabelece o quê? Critérios para garantir o respeito do presidente ao sistema democrático. No sistema presidencialista, gente, vou até pular aqui, ó, é eleito uma pessoa para aquele mandato com tempo específico. E a possibilidade e aquele presidencialismo tem a possibilidade de reeleição. É um critério definido por lei e cada país adota o seu critério. Não quer dizer que no país A é esse critério e no país B também vai ser. Não, cada país vai adotar o seu critério e o tempo também. Então, isso aí não é geral. Mas o presidencialismo, a característica dele é essa. De uma pessoa eleita que vai exercer o quê? A posição de chefe de governo, chefe de Estado e chefe do executivo. É uma pessoa só para essas três posições. Quando a gente trata de chefe do executivo, quando eu falei com vocês lá atrás sobre o planejamento do chefe do executivo que elabora o PPA, elabora a LDO, elabora a LOA, ou no caso, o chefe do executivo é quem? Na União, quem que é o chefe do executivo da União? Presidente. Quem que é o chefe executivo do Estado? O governador. E quem que é o chefe do executivo da sua cidade? É o prefeito. Ele está ali, lá atrás, quando nós estudamos estados, nós até estudamos as esferas, né? Nós temos União, Estados, DF e municípios. Então, lá nós tratamos sobre o poder executivo, nós tratamos sobre o poder legislativo, o poder judiciário. E aqui eu estou explicando para vocês que o chefe do poder executivo é quem? Da União nós temos o presidente, do Estado nós temos o governador, do município nós temos quem? O prefeito. Beleza? O Brasil adotou o presidencialismo em 1889. E o atual sistema presidencialista brasileiro ele foi organizado pela Constituição Federal de 1988. Então aqui vocês entenderam, eu acho que antes mesmo de eu falar com vocês que o Brasil ele é o sistema presidencialista, vocês já entenderam, porque tem todas as características. Aqui o que a gente acontece? O que acontece aqui? Tem uma eleição, tem os candidatos, a gente vai até a urna, vota, tem nosso candidato lá, nós votamos, e o mais votado ali, né, de acordo com a mais votada ali, ele é eleito. E aquele mandato, ele tem um tempo, tem um prazo específico. No caso do Brasil, o quê? 4 anos. O Brasil é 4 anos de eleição, é 4 anos de mandato aí. E com possibilidade de reeleição. Tem essa possibilidade ainda.
Caso não seja reeleito ou caso não possa ser reeleito, a gente reelege outra pessoa, entendeu? Mas o Brasil ele tem o presidencialismo como então, assim, chegando a sua prova, pergunta assim, que ano o Brasil adotou o presidencialismo? Que ano? 1889. E o atual sistema presidencialista brasileiro foi organizado pela Constituição de 1988. Entendeu, gente? São craques já? Se perguntar isso na prova, vocês vão saber responder? Eu espero que sim, viu? E nós temos o parlamentarismo, que é diferente do presidencialismo. O parlamentarismo, gente, ele se caracteriza pela colaboração entre os poderes executivos e legislativo, porém, no parlamentarismo, as funções de chefe de Estado, chefe de governo, elas são exercidas por pessoas distintas. Vocês repararam que eu falei que no presidencialismo o chefe ele tem a função de chefe de governo, chefe de Estado, tudo numa pessoa só? Aqui não, aqui nós temos as funções exercidas por pessoas distintas. Quando se trata de chefia de Estado, é exercida pelo presidente da República ou pelo monarca. No caso aqui do Reino Unido, eu trouxe aqui até a imagem da Rainha Elizabeth II. No caso do Reino Unido na Inglaterra, antes, né? Antes era a Rainha Elizabeth, ela reinou por muitos anos, por muitos e muitos anos. E ela começou seu reinado nova. Ela não começou seu reinado por uma eleição, mas sim por uma sucessão, porque seu pai veio a falecer e ela aí tomou, a partir daí, ela entrou no trono. Teve uma história ali de um tio que abdicou do trono. A história da Inglaterra é uma história interessante, mas ela vem a partir daí, ela veio a partir da sucessão. Só que não tem o direito a voto. Igual eu falo, no Brasil nós temos aí o direito a voto, nós podemos ir lá votar, nós temos nossos candidatos preferidos, aqueles candidatos que dá até briga no Facebook, já viram? Na minha família tem muito isso. Ai, gente, eu tenho tia, vou contar pra vocês, eu tenho tia que já bloqueou meus parentes, minha mãe, por conta de política, mas minha mãe briga, tá? Minha mãe briga no Facebook por conta de política. Então, no Brasil, a gente tem essa característica de brigar pelo político, de ir lá votar, expressar a nossa opinião política. Na monarquia, por outro lado, nós não temos isso. Nós temos o que é a sucessão. E na monarquia, né, nesse caso aí do parlamentarismo, a chefe de Estado é diferente do chefe de governo. Quem seria o chefe de governo? A chefia de governo, eu trouxe aqui a Margaret Thatcher. O chefe de governo é o primeiro-ministro ou então o conselho de ministros. No caso aqui do Reino Unido, eu trouxe a figurinha da Margaret Thatcher, mas ela foi a primeira ministra mulher e ela teve o maior período no cargo durante o século XX. Então, assim, quando ela entrou, assim, quando ela foi ministra de governo, ela ficou um bom tempo, né? E ela trouxe revoluções também, se você tiver interesse em estudar depois. Mas aqui nesse contexto da nossa aula aqui é para você entender que quando o sistema é parlamentarismo, lembra lá, ó. Lembra da Rainha Elizabeth e da Margaret Thatcher, que são mulheres que exerceram tanto a chefia de Estado, né? Que foi a Rainha Elizabeth, e a ministra Margaret Thatcher. Então vamos lá, só para você recapitular aqui, quais são as características do presidencialismo? Vamos lá, vamos voltar aqui onde que nós estávamos. Característica do presidencialismo, vamos lá. Ele o presidente ele acumula a função de chefe de governo, chefe de Estado, chefe de executivo. Ele é eleito e ele fica por um tempo naquele mandato. Então ele não é ad eterno, não é até a morte, não. Ele fica durante um tempo ali. O presidencialismo lembra do Brasil. Sistema presidencialista.
O Brasil adota o sistema presidencialista. Desde quando, gente? 1889, tá bom? E, no parlamentarismo, as funções de chefe de Estado e chefe de governo são exercidas por pessoas distintas, ou pelo presidente ou pelo monarca. Lembra do Reino Unido? Aí a Rainha Elizabeth. E lembra também da Margaret Thatcher. Ok? Então vamos para o próximo bloco, galerinha. Formas de governo. Falamos aí sobre o Falamos sobre sistema de governo e agora nós vamos entrar na forma de governo. Assim, tem algumas características, gente, que quando a gente se trata de sistema e formas que podem até confundir vocês. Mas não se preocupem, a gente vai explicar bem aqui para você não se confundir na hora de sua prova, tá bom? Só presta atenção, tá bom? Tenha muita atenção, porque na hora da prova o legislador ele pode te confundir. Ele pode trocar lá, ó, formas com sistema, tá bom? Então vamos lá. Nós temos duas formas também. A vantagem é essa, a gente quer duas de cada. Nós temos quando a gente se trata de formas de governo, ela descreve o quê? Que é a estruturação do governo. E ele pode se variar conforme a organização dos elementos estatais. Então é o que? É a forma de estruturar um governo. Hoje nós temos duas formas de governo. Nós temos a república e nós temos a monarquia. Acho que vocês até vão conseguir entender um pouco mais quando a gente trata desse segundo tópico. Vocês vão fazer muita referência ao tópico anterior. Quando a gente se trata, vamos primeiro falar aqui da república. Quando a gente está falando da república, ela tem uma característica, gente, pela eletividade e pela temporalidade, nossa, dos mandatos do chefe do Poder Executivo. É tudo que eu falei lá atrás. Lembra quais foram as características? Ou seja, a república, gente, quando a gente se trata de república, o que é a caracterização de uma pessoa que é eleita, que ela fica por um tempo naquele mandato, o chefe do executivo no caso, e o qual ele tem o dever de prestar contas durante o seu exercício. De tudo que ele faz, o que ele gasta, ele tem que prestar contas disso. Ou seja, a república é isso aqui, é a característica. Vamos até ler aqui o que desse para você entender. A república se caracteriza pela eletividade e pela temporalidade dos mandatos do chefe do Poder Executivo, o qual possui o dever de prestação de contas. Gente, é nítido o que nós estamos falando aqui do que o Brasil adota. O Brasil adota o quê? A eletividade, a temporalidade, o dever de prestar contas. Quando a gente trata aí de relatório fiscal, por exemplo, que a administração pública tem que fazer aí, tem um relatório fiscal bimestral, tem quadrimestre, tem um anual. É o quê? É a prestação de contas que o governo tem que dar aí. Quando a gente trata de monarquia, como eu falei com vocês lá atrás também, a monarquia ela é caracterizada pela hereditariedade e vitaliciedade, com a ausência de prestação de contas, já é bem diferente, né? Quando a gente tem aqui a monarquia, aqui eu trouxe para vocês até aqui, ó, nós tínhamos aqui a Rainha Elizabeth, tínhamos o príncipe Philip, hoje nós temos o Rei Charles, e aí, daí em diante, olha nesse desenho que eu mandei, que eu coloquei aqui para vocês, eu não consigo dar zoom aqui, né? Ou consigo? Deixa eu dar uma olhada se eu consigo dar zoom. Acho que não consigo. Mas aqui eu coloquei para vocês que é uma sucessão. Aqui nós temos aqui, ó, quem vai suceder, a partir de quem aí o próximo seria. Quem é o próximo na fila de sucessão? O príncipe William. Ele tá aí. Então não tem uma eleição, né? Então é um mandato de vitalicidade. O que é vitalicidade? A vida toda. Enquanto a pessoa tiver, a menos que ela renuncie do trono. Mas enquanto ela estiver ali no trono, é para a vida toda. Não tem como. Não é um tempo específico. Entendeu?
Então, esse tema, ele é bem simplesinho mesmo, é só para você ter uma noção, porque assim, não dá nem para confundir, né, gente? Não dá nem para confundir. Então, nós temos aqui o sistema de governo e nós temos a forma de governo. Quais que são as formas de governo? República e monarquia. Quais são os sistemas de governo? Presidencialista e parlamentarista. Tudo bem? Nós vamos fazer umas questõezinhas aqui, gente, só para vocês fixarem mesmo esse conteúdo, tá bom? Questão número 1. É uma questão da banca IGEDUC. É uma questão recente, né, gente? É uma analista legislativo. A questão traz o seguinte: julgue o item que segue. A organização político-administrativa do Brasil compreende apenas a União, os estados e o Distrito Federal, excluindo os municípios, que não são considerados entes autônomos segundo a Constituição Federal. Gente, o que é importante aqui? O importante aqui nessas questões é você interpretar as questões. Volta nela se for possível. Volta nela, grifa, porque algumas palavrinhas elas vêm para confundir a nossa mente mesmo. Aqui, o que nós temos aqui? Ó? A organização político-administrativa do Brasil compreende apenas. Gente, quando vem com apenas, eu já falo assim que esse tal de apenas, somente, tomem cuidado com isso na hora da prova. Quando você viu que é apenas, somente, pode desconfiar, porque no ramo do direito raramente vai ter apenas ou somente. Então vamos lá. Excluindo os municípios. Quando fala excluindo os municípios, tem alguma coisa estranha aí. Então, assim, julguem o item. Gente, tá certo? O que vocês acham aí? Comenta aqui. Vocês acham que tá certo? Vamos ver a resposta? Errado. Sabe por que tá errado, gente? Como eu falei com vocês, olha, a organização política administrativa do Brasil compreende apenas, vamos cortar esse apenas aqui? A União, os Estados, DF. União, Estados, DF, compõe, beleza. Excluindo os municípios. Não tem, gente, não existe excluindo os municípios, que não são considerados entes autônomos. Por que eles não são considerados entes autônomos? Não existe isso. A Constituição Federal, no artigo 18, ela já traz para a gente o seguinte: a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Entenderam? Eles são autônomos e todos ali, compreende tanto o município, quanto o DF, quanto os estados, quanto a União. Então não tem isso de apenas ou excluindo. Então nosso gabarito é errado. Vamos para a próxima aí. Essa questãozinha aqui é até um pouco da aula anterior, porque isso aqui está puxando um pouco da aula anterior, que na aula anterior eu não coloquei questões, nessa aula eu já coloquei, então já trouxe um pouco do assunto para você relembrar mesmo o que nós estudamos na aula anterior. Questão 2. A República é uma forma de governo em que é eleito um representante para ser chefe de Estado, com característica da eleição periódica desse representante. Oh, que questão linda, né? Maravilhosa essa questão. Certíssima. Por que ela tá certa, gente? Vamos lá. A república é uma forma de governo. Nós voltamos à nossa aula, nós vimos o quê? Que a república é uma forma de governo. Nós estudamos lá as formas de governo, não estudamos? Quem que é eleito um representante para ser o chefe do Estado, ok. Com característica de eleição periódica desse representante. Falou tudo, disse tudo. Falou muito e disse tudo aqui. Porque tem essa característica. Nosso gabarito é o quê? Certo. Porque a República ela possui, dentre suas principais características, a eleição de um representante identificado como chefe de Estado, além da temporariedade, a eletividade e a responsabilidade. Foi o que a gente viu na nossa aula. Vamos lá, próxima questão.
Aqui está como questão 2, mas é questão 3. Assistente administrativo da Banca Quadrix. O Estado é a pessoa jurídica territorial soberana, formada pelos elementos povo, território e governo soberano. Entre três elementos, são indissociáveis e indispensáveis para a noção do Estado independente povo. Opa, peraí aqui. Não, retornando. Eu achei que tinha colocado questões de outro tema para vocês. Mas vamos voltar aqui, gente, recapitulando a questão. O Estado é uma pessoa jurídica soberana, formada pelos elementos povo, território e governo soberano. Até aí, ok. Esses três elementos são indissociáveis e indispensáveis para a noção de Estado independente. O povo é um dado território organizado segundo a livre e soberana vontade. Isso que é um texto de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, em Direito Administrativo Descomplicado. Aí nós vamos entrar na questão agora. Acerca de Estado, governo e administração pública, julguem o item a seguir. Os poderes da União, que são legislativo, executivo e judiciário, são harmônicos entre si. Entretanto, o executivo é o de hierarquia superior, o que implica a dependência do legislativo, e o judiciário é independente, para que garanta decisões imparciais. Olha para vocês verem essa questão, gente. É uma pegadinha para vocês. Por que pegadinha? Essa aqui eu nem trouxe o gabarito no material, mas eu vou explicar para vocês por que é uma pegadinha. Primeiro ele traz um texto maravilhoso. Que o Estado é uma pessoa jurídica, territorial, soberana, formada por elementos, povo, território, tudo lindo e maravilhoso. Só que quando a gente entra na questão, gente, mas eu nunca vi tanta asneira na minha vida. Aqui está falando que os poderes da União, que é legislativo, executivo e judiciário, até então tudo bem, porque a União, ela tem sim esses três poderes, que é o legislativo, executivo e judiciário. Eles são harmônicos entre si. Até então, tudo bem? Eles são sim harmônicos entre si. Entretanto, o executivo é de hierarquia superior? Nada a ver. Não, não, não. Gente, não existe hierarquia entre os poderes. Na aula anterior nós vimos isso, que eles são harmônicos entre si e não possuem subordinação e nem hierarquia entre os poderes. Então aqui, gente, está muito errado. Não existe isso. Vamos continuar na questão. Já está errado, já marcamos errado aí. Mas vamos continuar a questão. O que implica dependência do legislativo. Não, gente, não tem isso. Não tem dependência do legislativo. Não dependem um do outro. Eles são autônomos. Se estão falando que é autônomo, eles são autônomos, não tem essa dependência. E o judiciário é independente. Tá, beleza, o judiciário ele é independente sim. Que os poderes eles são independentes, eles são autônomos e eles são harmônicos entre si. Então não tem subordinação, não tem hierarquia. Então aqui eu não trouxe gabarito, mas o nosso gabarito aqui é errado. Porque dá para ver que essa aqui é muita asneira, isso aqui é uma pegadinha mesmo que a banca faz com a pessoa na hora de estudar. Ela vê aquele texto maravilhoso e no final a questão tá toda errada, confunde tudo. Pegue essas palavrinhas, gente. Essa aqui é uma questão até da aula anterior também. Então, gente, nós finalizamos a nossa aula. Nós finalizamos nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido aqui hoje. E até a próxima, na terceira aula, nós vamos falar um pouco sobre administração pública. Beleza? Então, gente, compartilha, curte, comenta. É o pacote completo, é o combo completo. E eu conto com vocês para a próxima aula aqui, tá bom? Beijinhos!